Olá, meus queridos formandos do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar a correção das atividades que foram propostas, onde iremos falar sobre industrialização. Iremos corrigir as atividades 1 da página 217 e 1 a 3 da página 218. Vamos? Vamos então, 9º ano, iniciar a nossa correção, começando corrigindo as atividades 1 a 3 da página 211. Qual foi a participação do setor industrial francês no crescimento da economia em 2017? Participou por meio da produção de bens, tendo o setor de construção como carro-chefe, com 2,4% de aumento. Questão número 2. Quais foram as principais causas que contribuíram para o crescimento da economia francesa? O dinamismo de investimento, as exportações e o setor privado. Questão 3. Por que o salto positivo nas exportações contribui, para o crescimento de um país? Então, uma balança comercial com superávit é fundamental para o crescimento de uma nação, pois isso significa que ela vende mais que compra, gerando concentração de capital em uma só nação. A atividade agora que nós corrigiremos será a número 1 lá da página 207, onde a gente tem uma questão de múltipla escolha, foi tirada da Unisc, né? O processo de industrialização pode ser considerado um dos principais propulsores de modernização das sociedades. Sobre isso, é importante ressaltar que as dinâmicas industriais passaram por diferentes etapas até se configurarem de maneira como as conhecemos atualmente. Então, a gente tem algumas afirmativas aí, na verdade 3, para analisar. A primeira revolução industrial foi a primeira etapa do processo de industrialização, ocorrida entre os meados do século XVIII e o final do século XIX. O Reino Unido era considerado a grande potência industrial, e as técnicas industriais, quando comparadas aos que conhecemos hoje, eram simples. Predominavam questões acerca da máquina a vapor, da indústria têxtil e do carvão mineral como fonte de energia. As empresas da época, em sua maioria, eram de pequeno ou médio porte e davam forma ao contexto do capitalismo comercial ou liberal. Alternativa 2. Segunda Revolução Industrial teve início a partir das últimas décadas do século XIX. Aos poucos, o Reino Unido foi cedendo seu lugar de liderança a países como Estados Unidos, que apresentavam economias mais dinâmicas. Foi uma fase marcada pelas mudanças técnicas e tecnológicas relacionadas ao surgimento da eletricidade, à utilização do petróleo como fonte de energia. Muitas empresas passaram por processo de expansão, enquanto o capitalismo monopolista passou a se fortalecer. Nesse contexto, emergiu o Fordismo. Alternativa 3 fala sobre a terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciou nos meados aí do século XX. É uma fase marcada pelo avanço dos conhecimentos e das tecnologias que envolvem dinâmicas industriais. Destacam-se nessa fase a informática, a robótica, a biotecnologia, entre outros. Assinale a alternativa correta. Então, 9º ano é a letra E. Todas as 3 afirmativas estão corretas, ok? Corrigindo agora as atividades 1 e 3 da página 218. Por quê? O processo de industrialização foi iniciado no Reino Unido? Quais são os principais países industrializados atualmente? Então, em razão de fatores como disponibilidade de reserva de carvão mineral, predomínio do parlamento nas decisões do governo, entre outros, né? Tem outros aí que poderiam ser citados. Atualmente, os principais países industrializados são a França, a Alemanha, o Japão, a Itália e os Estados Unidos. Questão 2. Considerando o processo de industrialização clássica, indica se as alternativas são verdadeiras ou falsas e depois a gente vai corrigir as falsas. Letra A. Os países de industrialização clássica não foram os primeiros que se industrializaram, visto que os de industrialização tardia foram os pioneiros. Essa alternativa é falsa. Letra B. A industrialização clássica contribuiu para que determinados países se tornassem importadores de matérias-primas. Essa é verdadeira.
Alternativa C, a industrialização clássica foi desenvolvida principalmente durante a primeira e segunda revoluções industriais. Essa alternativa também é verdadeira. E a última, letra D, o processo de industrialização clássica ocasionou, além de progressos nos meios de produção, significativos avanços no processo de urbanização. Uma alternativa falsa. Corrigindo então a questão A, que era falsa, né? Os países de industrialização clássica foram os primeiros que se industrializaram, sendo, portanto, pioneiros. E a D, o processo de industrialização clássica ocasionou, além de progressos no meio de produção, significativos problemas urbanos. Questão 3. Considere o processo de industrialização clássica e identifique as características de cada país. Para isso, relacione a coluna A com a B. Então, a gente tem aí Reino Unido, França, Estados Unidos da América, Alemanha, Itália e Japão. Então, quando a gente fala que o processo de industrialização foi iniciado na Era Média, com poder centralizado nas mãos do imperador, estamos nos referindo ao Japão. Esse país demorou um pouco mais para iniciar o processo de industrialização, pois a monarquia não investiu muito nesse setor. Estamos falando da França. A questão política e a falta de matérias-primas contribuíram para retardar o processo de industrialização. Itália. A significativa oferta de recursos naturais e, portanto, de matéria-prima contribuiu para a industrialização clássica nesse país. Estamos falando aí dos Estados Unidos da América. Primeiro país a se industrializar, pois os fatores políticos e naturais, bem como os recursos humanos, contribuíram para que isso ocorresse. Estamos nos referindo ao Reino Unido. As reservas de carvão, os rios navegáveis e a Rota Flandres contribuíram para o processo de industrialização desde o século XIX. Aí é a Alemanha, né? O país relativo a essa afirmação é a Alemanha, ok? Então, corrigidas então as atividades no ano que foram propostas até agora, peço que vocês tenham atenção para corrigi-las. Se tiver alguma dúvida, não deixe de me procurar, tá bom? Para poder esclarecer. Fiquem com Deus, um abraço bem carinhoso e até o nosso próximo encontro.